Oi, digitais, eu sou o Fernando Salles e está começando mais um Fica a Dica, hoje sobre Freud e psicanálise. Começa esse vídeo dizendo que eu não sou nenhum especialista em Freud, nenhum psicanalista, nem nada, e que eu vou falar aqui como autodidata, como alguém que gosta das ideias do Freud, gosta da figura do Freud, acha ele um gênio, uma pessoa que realmente revolucionou a nossa história, a nossa cultura. Eu conheci o Freud através da coleção Os Pensadores, que eu recomendo muito que vocês leiam, que tem um livro aí, um coletâneo de 5 livros, na verdade, dele, dando algumas das suas ideias essenciais. É bem legal, e aí você pode aprofundar, evidentemente, e procurar saber muito mais. Para mim, ele é fantástico, fantástico. Peço antecipadamente desculpa se eu cometer algum erro, se eu cometer algum deslize. Fiquem à vontade para comentar e me corrigirem, porque eu erro muito, muito, muito. Tadinho. Não dá pra falar de Freud sem falar de sexo. Pro Freud, a questão sexual é a raiz de todos os problemas humanos. Mas também é a nossa fonte de energia. Aquilo que a gente vai chamar de libido. Ele falava, por exemplo, sobre a sexualidade das crianças. Um assunto abominado na época e que até hoje causa pavor em muita gente. Quer dizer, ainda no século XIX, o Freud teve a coragem de botar a boca no mundo e falar, não, criança também tem questões sexuais. O interessante é que ele não falava isso do nada. Freud foi um grande estudioso, um grande pensador, um cara que foi fundo, que foi médico antes de qualquer coisa, para depois desenvolver aí muitas das suas teorias. Um cara, um pesquisador. Ele não é um cara que acha as coisas como muita gente faz, acha e pronto. Ele pesquisava, ele ia a fundo e queria saber. Uma das suas teorias mais importantes, e eu diria a mais importante, é a do inconsciente. Ele vai dizer que até os 5 anos toda a nossa personalidade é formada e que desde então pouca coisa pode ser mudada em quem nós somos. Interessante notar que a maioria, quase todas as pessoas não se lembram que viveu até os 5 anos. Esses pensamentos, essas vivências, eles vão para onde? Freud vai dizer que tudo isso que nós vivemos até os 5 anos vai para um lugar na nossa mente chamado inconsciente. Por isso, penso eu, a importância da educação de casa, a educação dos pais até os 5 anos, porque isso vai aí dar a base para quem a pessoa vai ser ao longo de toda a sua vida. O Freud falava, por exemplo, sobre a interpretação dos sonhos. Ele sempre deu muita importância para os sonhos. Ele dizia que, através dos sonhos, os nossos desejos reprimidos iam aparecendo. Por isso, havia uma técnica muito importante chamada associação livre. Ele acreditava que se as pessoas falassem sem parar e sem pensar desembestadamente, vamos dizer assim, as ideias que elas iam falando iam mostrando seus desejos reprimidos e as pessoas iam começando a se descobrir. Ou seja, o inconsciente vinha à tona a partir do momento que as pessoas falavam. E aí ele buscava compreender os sentidos e fazer as relações. Da repressão dos desejos é que viriam as neuroses, espécies de doenças da alma. Digamos que elas se manifestariam através de sintomas, manias, muitas vezes. Isso porque nós reprimimos muitos desejos, isso porque nós nos punimos constantemente. E isso vai para o inconsciente e tem que aflorar de alguma forma, porque a gente está represando uma energia que quer sair de alguma forma. E ela sai, segundo Freud, através de sintomas. Sintomas, manias. Eu, por exemplo, tenho a mania de conferir 1000 vezes, se a porta está trancada, se a janela está fechada, se eu fiz mesmo uma coisa. E fico voltando, indo e voltando 1000 vezes para saber se eu já fiz uma coisa que eu tenho certeza que eu já fiz. Isso é uma mania. É um sintoma que provavelmente tem a ver com algum fenômeno do meu passado que me levou a isso. Ou ainda, por exemplo, minha mania de escovar os dentes necessariamente depois do almoço. Isso eu descobri depois que minha mãe falava assim pra mim: se não escovar o dente, eu vou arrancar sangue da sua boca. Aí já viu. Acabo de comer, já tenho que escovar o dente, senão me dá dor de cabeça. A dor de cabeça não é um sintoma normal depois de comer, se você não escova o dente. Mas pra mim, foi durante muito tempo até eu descobrir e controlar mais ou menos isso. Eu falei dos meus sintomas, eu quero que você fale também dos seus, lá nos comentários. O que você faz? Você fica lavando a mão sem parar? Você tem alguma obsessão? Comenta, vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá nos comentários. O Freud vai dizer que dentro da nossa cabeça nós temos de um lado o id, que seriam nossos instintos, nossos desejos, e que do outro lado tem o superego, que são aí as regras sociais, que normalmente estão representadas na figura do pai. Acontece que, na maioria das vezes, os nossos instintos e as regras sociais ou as regras dos pais são conflituosas, não batem. Ou seja, quer dizer, na verdade eles se batem. Vão se bater muito, né? De um lado o instinto, do outro a regra, bate, e o que sobra é você. É você que sobra, tá bom? Isso
O resultado desse conflito, que a gente vai chamar de ego, é a nossa parte que vem à tona no chamado consciente. Ou seja, lá dentro da nossa cabeça ficam duas forças duelando. Tipo o diabinho e anjinho, brincadeira. Tipo o diabinho e anjinho, certo? Que digladiam o tempo todo e o que resta é você. Alguns conceitos freudianos, então, são complexo de Édipo, id, ego, superego, libido, transferência, atos falhos, pulsões. São apenas alguns dos conceitos de Freud, paranoia, que estão hoje, né, à tona aí, e que não dá pra gente falar num videozinho rápido aqui como esse, mas que você pode pesquisar, pode saber mais. A nossa ideia, o nosso desejo aqui é despertar o seu desejo, a sua vontade de ir além, procurar saber mais, e depois voltar, claro, e conversar com a gente nos comentários e levar essa ideia adiante, que é muito, muito legal. Bom, se você leu Freud, gostar ou não gostar, em todo caso, eu recomendo que você procure depois também outros dois psicanalistas bem importantes, que são o Jung e o Lacan. Esses completam aí, digamos, uma tríade fundamental mesmo, né, da psicanálise. E uma última dica que eu dou para vocês também é sobre o filme Freud Além da Alma. É um filme muito legal, contando a história do Freud de uma maneira muito interessante, que nos leva a pensar. Comente também depois. Comente, o importante é você comentar, entendeu? Comente depois lá com a gente pra gente debater. Não é só eu ficar falando aqui feito louco, você não falar nada. Tem que responder, levar adiante, comentar, compartilhar, entenderam? Bem, é assim então que a gente vai encerrando mais um Fica a Dica. O salve de hoje vai para Karina Drummond, uma amiga minha, trabalha comigo inclusive, que é psicóloga, tá bom? Já deixo o espaço aberto para ela fazer todas as correções que forem necessárias devido às minhas gafes aí. E desejo a todos, ó, um forte abraço, até a semana que vem com Artistas da Minha Vida. Shame it.